Há alguns anos, o modelo Rafael Nunes ganhou as manchetes dos jornais de todo o país. Vamos relembrar essa história? O Rafael, ele largou a carreira de modelo e foi morar nas ruas de Curitiba por causa das drogas. Ele ficou conhecido, ganhou até um apelido aí de Mendigato. Lembra dele? Ele aí depois, né, ele foi encontrado por um fotógrafo e aí o Rafael acabou ganhando uma nova chance. Foi levado para uma clínica de reabilitação, depois recomeçou a vida como chefe de cozinha no Rio de Janeiro, mas sempre daquele jeito, gente, com altos e baixos. E segundo a família, agora também a ex-mulher do Rafael, foi para as redes sociais pedir ajuda. O que aconteceu dessa vez? É que o Mendigato teve mais uma recaída por conta das drogas. Está há 6 meses. 6 meses, gente, desaparecido. Ela acredita que ele tenha voltado a viver nas ruas. E a gente sabe que muitas famílias sofrem com o problema das drogas e não sabem agir nos momentos de recaída. Porque, vamos lá, o usuário muitas das vezes fica agressivo, some de casa, se envolve com pequenos crimes. Pode acontecer, a gente sabe disso. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no estúdio. Participa com a gente. Eu recebo a doutora Natália Gurgel, ela é psiquiatra. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. E eu também recebo aqui o Fabiano Serafim. Muito obrigada, Fabiano, pela sua gentileza, pela confiança também no nosso jornalismo. E ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Com quantos anos você acabou experimentando as drogas e entrando para esse mundo? Boa tarde. Boa tarde. A minha trajetória nesse mundo da criminalidade junto com as drogas, ela começou aos 13 anos de idade. Você começou usando o quê, Fabiano? Maconha, na época foi maconha. E da maconha, como é que isso foi evoluindo na sua vida? Da maconha, a gente fomos ali conhecendo pessoas de outros níveis, né? E começamos a consumir a cocaína, né? Ali com os meus 18 anos, já estava viciado na cocaína já. Você já se reconhecia como um viciado nessa época? Já me reconhecia, já. O uso chegava com qual frequência na semana? Era a semana toda. Usava dia após dia, não tinha limite. E a minha vida ela começou a ser destruída nessa etapa, nesse intercâmbio aí, usando drogas e outras drogas, fui conhecendo mais drogas, né? E foi chegar a um ponto que eu não tinha como parar mais. Ela começou a fazer parte do utensílio, como nem uma roupa do meu corpo. Você tinha consciência que você não conseguia sair dessa vida? Não. Você queria, chegou o momento que você quis sair dessa vida? Chegou o momento que eu queria até tirar minha própria vida para poder sair dela. Chegou o momento que eu, assim, não tem mais jeito, eu vou tirar minha vida. E foi quando eu conheci Jesus. Estava detido, estava preso, conheci Jesus. E no mesmo momento, Jesus me libertou não só das drogas, como da prisão também. E eu comecei a fazer aquele processo para me sair das drogas. Tem quanto tempo que você vive dia após dia tentando se livrar? Porque é eterno, né? A doutora já vai explicar pra gente que é uma luta diária contra as drogas. E tem quanto tempo que você tem vencido essa batalha? Faz 15 anos que eu tenho lutado, tenho sobrevivido, né? Lutado contra as drogas. Contra as drogas, lutado mesmo, que eu já passei altas e baixas, como o Paulo viu na reportagem do Mendigato, né? Eu já tive várias recaídas. Eu só consegui, assim, me reerguer quando alguém me estendia as mãos. No caso, esse o assunto que a gente vai levar agora para os lares capixabas. Doutor, explica pra gente como que a droga, mesmo depois de meses, mesmo depois de anos, como que ela atua no nosso organismo, no nosso cérebro, que existe ainda essa possibilidade da recaída, essa dependência. Então, o Fabiano narrou uma história que é muito comum, né, que são de adolescentes que passam a ter o contato, muitas vezes, inicialmente com a maconha, que se torna ali uma droga, né, uma substância que abre portas para outras substâncias como a cocaína, né? E a cocaína, ela tem um alto poder de dependência. E com isso, os indivíduos vão ali, muitas vezes, fazendo um uso excessivo, né? É uma droga que gera uma tolerância, então esse indivíduo precisa de doses cada vez maiores para que ele possa justamente ter aquele efeito inicial. E muitas pessoas passam a usar a cocaína à medida que elas entendem ali que elas querem parar,
mas começam a ter efeitos de abstinência, elas começam a utilizar a cocaína com o objetivo de não ter o efeito de abstinência, que é um efeito muito desagradável. Então, assim, realmente é um tratamento contínuo, esse indivíduo ele tem que estar num acompanhamento, porque de fato essa trajetória ela é muito dolorosa, não só para o paciente, mas também como para o familiar. E, assim, existe uma atuação do sistema de recompensa, é um circuito cerebral, que tem a ver com a dopamina, que é uma substância que gera uma sensação de prazer. E aí, esse indivíduo passa, o cérebro reconhece aquilo ali como positivo. Então, se esse indivíduo, às vezes, por exemplo, vai para uma festa e ele tem contato com a cocaína, se ele eventualmente passa por uma situação de crise, onde ele entende ali que a cocaína pode ser uma válvula de escape, ele já sabe o caminho. Então, a partir, às vezes, de uma recaída, ele começa a ter um comportamento de um uso compulsivo que pode gerar novamente ali uma dependência da substância. Doutora, mais cedo ou mais tarde, pode ser que aquela pessoa que trava eternamente essa luta, essa batalha contra as drogas, ela venha a ter uma recaída? Sim, e é bastante comum, inclusive, durante a trajetória de tratamento, justamente numa situação de crise. Porque quando a gente fala da dependência, né, de cocaína ou qualquer múltiplas drogas, que é o que geralmente acontece, a gente está falando de muitos pacientes que têm outras comorbidades. Então, é muito comum, por exemplo, que uma pessoa que tenha depressão utilize a cocaína, que é uma substância que é excitatória, que deixa a pessoa mais animada, mais eufórica. É muito comum, por exemplo, com relação à maconha, que pessoas que têm um quadro de ansiedade ali, com sintomas de aceleração, de pensamentos, né, que estão muito acelerados, utilize, por exemplo, a maconha com o objetivo de acalmar. Então, pensando, né, considerando que essas pessoas podem ter outras comorbidades, a situação fica mais complexa ainda, porque muitas vezes a substância entra como uma forma terapêutica e aí, à medida que a pessoa vai tendo a substância essa característica de gerar a dependência, ela vai ficando ali dependente e utilizando doses cada vez maiores, o que traz um risco enorme. Muito interessante essa fala da doutora Natália Gurgel. Presta atenção, olha o que ela disse. Às vezes a pessoa usa aquilo como alguma dose terapêutica. Sim. Por quê? Porque ela, na verdade, está em busca de outras coisas, né? De um alívio. Sim. O que pode suprir, então, esse alívio, doutora? Além das drogas que a gente já sabe que vem trazer essa sensação. Quais são os outros recursos que a família pode tentar oferecer para aquele momento? Atividade física, psicoterapia, né, que é a terapia ali com psicólogo, tem grupos de ajuda, por exemplo, o NA, né, o Narcóticos Anônimos. Então, assim, tem várias estratégias que podem ser utilizadas e isso vai, né, individualizar dependendo de cada caso, de cada paciente, de cada substância em geral, mas são situações ali que existe um controle, existe uma ajuda. Eventualmente, dependendo da gravidade da dependência, é necessária uma internação. Então, isso tudo é conversado com a família. Muitas vezes, o paciente ele demora a ter o entendimento de que aquela substância está trazendo prejuízo. Muitas vezes, ele começa a dilapidar patrimônio, né, vender bens, enfim, essa reportagem, né, que passou anteriormente, pequenos furtos, né, pega ali alguma coisa da família para poder vender, para conseguir usar a substância. E é importante que a família tenha esse entendimento e observe essa alteração de comportamento, agressividade, que já está passando ali, né, totalmente de uma situação de normalidade. E é nesse momento que a família precisa, de alguma forma, tentar ajudar. Só que muitas vezes esse indivíduo ele não está aberto a receber essa ajuda. E aí muitos familiares buscam profissionais no sentido de entender de que forma eles podem abordar. Às vezes vai ser necessário uma internação involuntária, enfim, existem N possibilidades, mas é muito importante que esse familiar, identificando que ele tem ali um ente querido que está com alteração de comportamento, que está usando alguma substância, que aquilo ali está aumentando o padrão e realmente aquele paciente, né, aquele indivíduo está em sofrimento, é importante que eles busquem ajuda e existem locais que orientam esses familiares para que eles possam fazer a coisa da forma mais cuidadosa com o objetivo de aliviar esse sofrimento, que é do paciente, do indivíduo e do familiar, que sofre muito. Perfeita a sua explicação, doutora. Agora, Fabiano, você consegue hoje identificar o motivo de algumas recaídas suas no passado? As minhas, não só minhas, que agora também eu faço o tratamento de outras pessoas. Eu, além de ser pastor, sou pastor e diretor da Casa de Recuperação do Projeto Mais Um, do pastor Márcio da Vitória. Né? Então, agora eu estou na outra fase de identificar a pessoa e saber sanar ela para ela poder não poder ter esse gatilho mais.
e voltar às drogas. O principal gatilho das drogas é a posição familiar, né? Que a posição familiar ela tem que estar sempre presente na vida da pessoa. A pessoa ela se volta para as drogas porque às vezes ela não tem um quadro histórico familiar que abrace ela de uma forma que não deixe que as drogas entrem. De que forma que você gostaria de ter sido abraçado? Que de repente, naquele momento de recaída, o que poderia ter sido feito para que você não chegasse a esse ponto? Eu tive, na minha família mesmo, a minha mãe e meu pai se separaram quando eu era bem mais novo. E logo quando eles se separaram, eu não tive estrutura familiar. A minha mãe, ela começou a beber, ela fumava muito e eu não tive aquele pulso firme dela. E eu comecei a ir para a rua, encontrar novos amigos e foi onde eu conheci essa droga. Então eu não tive aquela pegada familiar ali para me segurar. Aí na recaída, tudo isso vinha à tona? Vem à tona, vem a família que a droga levou. Eu era casada, 12 anos, tenho uma filha de 20 anos, né? Então, geralmente você começa a pensar naquilo ali, aí o recurso da pessoa que não tem estrutura, né? Ela volta às drogas. A pessoa que já tem estrutura, não, já pensa, não, eu consigo superar, né? Outros não, já não tem essa facilidade de superar. Já volta às drogas e está bem tratado, depois volta de novo àquele velho estágio. Teve algum momento que você conseguiu superar uma recaída no sentido de nem ter a recaída naquela fase? Por pouco você ia de novo para as drogas, mas algo te segurou? Várias vezes. E o que te segurava? A presença da minha filha. Minha filha, ela está... Na verdade, está assistindo a gente agora, né? Ela, assim, sempre está presente. Pai, como é que você está? Eu estou bem. Ela sempre está ali me perguntando sobre mim. E isso é importante. Então, eu fico mais assim, medo de estar ruim e estar oferecendo um mau recurso para ela, assim, de pai, né? Então, isso me faz ficar de pé, me faz pensar melhor, me faz correr atrás de benefícios, me faz tentar tirar as pessoas que estão nesse estado. Isso me alegra e eu faço com que eu corra atrás. Hoje em dia, a gente trabalhamos com 20 alunos lá e 18 deles estão bem, né? Que bom, que bom. Agora, o que explica, doutora, às vezes muitas mães, muitos pais, muitas famílias estão ali cercando essa pessoa de amor, de carinho e ainda assim ela tem uma recaída? Guarda a resposta que daqui a pouquinho você vai explicar pra gente, porque tem muitas mães querendo ouvir isso. Sim. Mas antes, tem vários famosos também que vivem ou viveram o drama da dependência química. Tem muitos casos, né, gente, de recaídas. O jornalista Léo Dias já falou publicamente sobre o seu problema com as drogas. Na tentativa de evitar as recaídas, ele mudou de cidade, foi morar com uma amiga para ser, digamos assim, vigiado de perto. Outra é a atriz Vera Fischer. Já teve várias passagens por clínica de reabilitação. Durante as recaídas, a Vera sempre se envolvia em confusão, lembra disso? Então, como a vez em que ela agrediu a babá do filho. Outro famoso também que viveu muitas polêmicas por causa das recaídas é o Fábio Assunção. Desde 2008, ele trata o vício em drogas e já foi flagrado visivelmente alterado em várias ocasiões. Hoje, o Fábio diz que o vício é um assunto do passado. Que bom, né, gente? A gente vai ver agora a história da Lohane. Ela saiu do mundo das drogas com muita luta, viu? Vamos ver. De sair, né, do uso das drogas, demorou em média ali mais ou menos um ano. Eu não sei quantos meses, eu não sei dizer qual foi o dia, né, mas eu me recordo que no início de quando eu decidi a mudança, até o dia de fato que eu me vi livre, foi ali em média um ano, esse processo. Mas foi um processo árduo, foi um processo que eu não passei por ele sozinha, precisei de muita ajuda, ajuda dos meus familiares, apoio, ajuda espiritual, né, na igreja que eu reunia na época, mas mais do que a ajuda, né, de Deus, dos familiares e das pessoas que estavam ali junto comigo, eu precisei reconhecer que eu precisava me ajudar. Então foi aonde eu mesma busquei, né, ter a minha, como que eu posso dizer, a minha libertação daquele vício. Então, assim, foi árduo,
Eu me recordo inúmeras vezes, assim, de eu chorar de vontade e eu dobrava meu joelho e pedia muita força a Deus. E aqui estou eu, né, há mais de 15 anos, graças a Deus, livre. Ai, Lohane, você, olha, arrepiou a gente aqui no estúdio, viu? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Doutora, é muito forte ouvir isso, esse relato, né? Ela falou que ela chorava de vontade. Sim. Mas ela falou que a força de vontade dela também é muito importante nesse processo. Sim, né? É muito importante. E é justamente essa dificuldade que nós temos muitas vezes com relação aos familiares. Porque eles identificam que aquele indivíduo está ali num sofrimento, que está num uso, né, abusivo, que está, às vezes, vendendo itens da casa. Eles abordam, mas aquela pessoa não necessariamente está apta para receber. E aí o familiar, ele começa muitas vezes a ser visto como inimigo. E é justamente que aí entram os episódios de agressão, né? Porque muitas vezes aquele indivíduo, principalmente se ele está em uso ou no craving, né, que é aquela vontade intensa de utilizar, ele não responde por si, ele fica ali completamente descompensado. E aí, à medida que num tratamento, né, começando um tratamento, identificando que ele realmente está precisando de ajuda, que ele perdeu o emprego, que ele perdeu a família, que ele perdeu o contato com filhos, ele começa a se mobilizar e ver que de fato aquilo ali é importante, ele vai passar a ter um entendimento e ele vai passar a ter uma força de vontade, muitas vezes para persistir nesse tratamento, que é um tratamento para a vida toda, né? Ele precisa estar atento porque o risco disso, haver uma recidiva, é alto à medida que ele, né, novamente tem contato com aquela substância. Então, a grande dificuldade das famílias e o que traz bastante sofrimento é justamente qual é o ponto que eu preciso levar o meu filho, o meu ente querido, como eu faço, né? Eu chamo o SAMU, eu levo para um psiquiatra, eu chamo um psiquiatra na minha casa, você vê no dia a dia muitos pais, muitos familiares desesperados. Só que realmente, quando o paciente não quer, quando ele não aceita, muitas vezes a internação é o único recurso que você tem ali para mostrar para aquele paciente a necessidade, porque quando ele está internado, ele vai ficar em abstinência. Inclusive, eu falei, né, que a abstinência é um período de muito sofrimento, de muita dor, que traz sintomas físicos muito desagradáveis. E durante uma internação, você conta com um recurso medicamentoso que vai aliviar aquele sofrimento, que vai muitas vezes apaziguar para aquela pessoa entender, né, todo aquele processo que ele vem vivenciando e muitas vezes... ela vai conseguir superar essa dor, doutora, esse sofrimento da abstinência? Sim, da abstinência sim, ele é passageiro, principalmente quando tem um auxílio da medicação. Sem o auxílio da medicação também vai passar, mas a medicação ajuda a atenuar e tornar aquilo ali, né, menos desagradável. Perfeito. Olha só, tem aqui o comentário do João da Costa Filho. Ele fala que é ex-dependente químico de droga, que ele não precisou de terapia, né? E ele fala que a droga, gente, é a maior desgraça, é a palavra que ele usa. E é verdade, né? Que hoje está destruindo as vidas. Ele diz que foi no fundo do poço e ainda fala que ainda critica quem está querendo fazer a liberação das drogas, né? Que é um outro assunto também que a gente já debateu aqui no programa em outros momentos. A Luciana Sena quer saber, tem algum endereço para buscar ajuda? Gostaria, inclusive, que, aproveitando a presença também do Fabiano, que vocês pudessem dizer quais são os caminhos que as pessoas têm, que as pessoas podem buscar. Atualmente, assim, tem o CAPS, né, que é um serviço do SUS, que é o especializado em álcool e drogas, e lá eles contam com uma equipe multidisciplinar, onde existe psicólogo, terapeuta ocupacional, e esse paciente ele vai ter um tratamento especializado e voltado para a recuperação ali da dependência química. Tem também as clínicas particulares, tem os psiquiatras, tem os psicólogos, né, que são voltados ali, especializados no tratamento da dependência química. Então, temos esses recursos, né, e ele, acho que pode falar um pouquinho do trabalho dele também. E, Fabiana, é importante também falar assim, o que ajuda ainda mais, né, a continuar livre das drogas, diante de todas as possibilidades, as ferramentas que a doutora contou agora pra gente. Nós temos um trabalho na Casa de Recuperação, no projeto Mais Um, né, que é um projeto voltado para tratamento químico, né, e do álcool. Lá nós trabalhamos com terapias ocupacionais, né? Nós não usamos nenhum medicamento, lá é o poder de Deus mesmo que transforma a vida das pessoas e o dia a dia nosso é trazer, ocupar a mente deles, não só nos estudos, como nas palestras que a gente dá, né? Eu dou palestra de manhã, de tarde, à noite, né? E a gente consegue ocupar eles, o tempo deles, para que eles não fiquem pensando lá fora. Nós deixamos eles totalmente ocupados. Aí eles fazem terapias do dia,
têm palestra ao dia, a chegar à tarde eles estão mais cansados. Eles têm hora para comer, hora para dormir, hora para tomar café. Nós trazemos ele para o mundo atual, ao qual eles perderam. Nós começamos a aplicar neles a terapia para que eles voltem a viver humanamente, qual eles não viviam, né? Ocupar a mente, doutora, ter oportunidade no trabalho, ter momentos em família, né? Tudo isso é importante, não deixar o dependente sozinho naquela fase inicial, tudo isso faz a diferença? Faz bastante diferença. E atividade física é uma coisa que faz bastante diferença, né? Então, existem também essas palestras motivacionais, todo esse passo a passo, inclusive também a psicoterapia, né, que o psicólogo aplica, ajuda bastante nesse processo de recuperação e de manutenção, porque a gente está falando de uma situação inicial, que eventualmente é uma situação mais delicada, mas aí vem a manutenção que precisa ser contínua, né? E aí esse paciente ele vai estar vinculado ali a uma equipe e muitas vezes, quando esse paciente tem um indício de que ele vai ter ali uma recaída, ele conta com aquele profissional, né? E muitas vezes a gente consegue fazer um atendimento em conjunto, consegue ali identificar, ou quando ele tem uma recaída, ele consegue acessar para que aquela recaída, né, não se prolongue e ele acabe novamente entrando num uso ali mais intenso da substância. Então, existem vários recursos, mas para isso é importante que o paciente queira e que ele realmente entenda a gravidade e esteja disposto. Doutora Natália, agradecemos imensamente a sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Eu tenho certeza que você falou diretamente para famílias que estão precisando dessa ajuda. Sim. E para você, Fabiano, muito obrigada. Me dá aqui sua mão, vamos lá. Muito obrigada, viu? Manda um beijo para sua filha, Esté, que já que ela é sua fortaleza. Esté, você é a filha do coração do papai, te amo muito. Por isso que o papai está de pé, né, para que veja você vencer também. É isso aí. Ai, gente, vou aproveitar então, porque hoje é aniversário do meu filho, Daniel. Um beijo, filho, te amo. Gente, hoje é sexta-feira, então aproveita também você aí na sua casa, liga para aquela pessoa que você ama também, aproveita esse momento, já que a gente está aqui se inspirando nisso, levando inspirações. Obrigada, viu, gente? Obrigada, boa tarde.